Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um momento em que o Senhor da vida nos concedeu a oportunidade de buscarmos a verdade. E por isso, mais uma vez agradecemos. E precisamos constantemente agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração pela eternidade, porque a vida vem de Deus, Deus é a nossa própria vida, Deus nos concedeu este patrimônio para que possamos administrar da melhor maneira possível. É por isso que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou à terra Jesus de Nazaré para nos auxiliar, nos ensinar estes processos de administração da vida, para que possamos fazer as melhores escolhas. Jesus de Nazaré, na condição de guia e modelo para toda a humanidade, veio à Terra nesta condição de mestre e senhor, veio trabalhar junto de nós a nossa própria educação. É por isto que ele deixou para nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Por isso, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer também, neste momento, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, estudo sistematizado da doutrina espírita, com a questão de número 102. Então, hoje, estudaremos a questão de número 102, ou o item de número 102, que está na parte 2ª, capítulo 1º dos Espíritos. Estamos estudando a escala espírita. E hoje estudaremos a 10ª classe acerca dos espíritos impuros, que esta 10ª classe é aquela classificação feita por Kardec com o auxílio dos espíritos amigos, que está aí na terceira ordem. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, mais especificamente, espíritos impuros. Então, veremos aqui neste item número 102 os caracteres gerais acerca dos espíritos impuros, sejam eles no corpo físico ou fora dele. Kardec, para efeito didático, separou aqui para nós, em primeiro lugar, os espíritos fora do corpo físico e também, na sequência, no corpo físico. Qual é o comportamento de nós na condição de espíritos impuros, ou quando estamos ou quando estávamos nesta condição, e muitos de nós ainda nos encontramos nesta condição, ainda nesta classe, nesta 10ª classe, na condição de espíritos impuros. Que tipo de comportamento nós adotamos? Então, Kardec começa nos falando da seguinte maneira, que os espíritos impuros são inclinados ao mal. Então, os espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem objeto as suas preocupações. Então, os espíritos impuros, eles não têm a preocupação e eles não são preocupados em praticarem o bem. A sua preocupação maior, o objeto maior das suas preocupações
exatamente a prática do mal. Como espíritos, quando espíritos, depois ele falará para nós, conforme dissemos, quando encarnados. Então aqui ele diz que como espíritos dão conselhos falsos, dão conselhos mentirosos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Então aqui Kardec nos chama a atenção que na condição de espíritos fora do corpo físico, eles usam nas comunicações mediúnicas, eles usam de todos os meios para enganar as criaturas que se encontram no corpo físico, inclusive e principalmente usando nomes falsos, usando nomes de espíritos desencarnados que nós veneramos, espíritos que estão na condição de santos para a igreja ou na condição de angelitude. Eles usam o nome desses espíritos para nos enganar. E ainda ele diz: ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeito com o conseguirem, retardam-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então aqui Kardec deixa bem claro e nos informa, nos esclarece juntamente com os espíritos amigos, que tipo de comportamento nós precisamos adotar para que estes espíritos fora do corpo físico, na condição de espíritos impuros, não se liguem a nós. Porque se estivermos na mesma faixa vibratória que eles se ligarão a nós, eles se ligam a criaturas de caráter fraco, assim como eles, induzindo-nos à perdição. E eles ficam satisfeitos quando eles conseguem, porque assim eles retardarão o nosso progresso. E ainda Kardec diz o seguinte, que nas manifestações mediúnicas, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. Então, nas manifestações, nas comunicações, sejam elas psicofônicas ou psicográficas, eles se darão a conhecer pela linguagem que usam. Sem sombra de dúvida, mesmo naquela tentativa de enganar, eles podem usar palavreados refinados, frases bonitas, mas aqui ou acolá eles se trairão. E aí uma análise mais detida, uma análise mais aprofundada da mensagem, ou nem precisa tanto aprofundamento, tanta atenção, descobriremos que aquela mensagem não é verdadeira, porque a linguagem, ou por meio da sua linguagem, eles se dão a conhecer, porque a atividade ou a trivialidade e a grosseria das expressões neles como nos homens é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Então a trivialidade nas palavras, nas frases, o baixo calão, como se diz, no uso do verbo, faz com que nós os conheçamos ou nos conhecemos neste caso, porque nós mesmos, analisando o nosso comportamento, é possível nós próprios, fazendo uma autoanálise, nós chegarmos à conclusão se ainda nós nos encontramos nesta condição de espíritos impuros ou se já deixamos esta classe e nos encontramos em uma outra classe melhor. Porque, sem sombra de dúvida, esta trivialidade, a grosseria no uso do verbo, no nosso comportamento, é exatamente o indício da inferioridade moral e também a inferioridade intelectual. E aí Kardec diz mais sobre os espíritos fora do corpo físico, que suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores
e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Então aqui ele nos informa mais uma vez que se eles em suas comunicações, eles tentam iludir, e eles vão tentar sempre iludir através das comunicações, falando com sensatez, eles não conseguirão levar por muito tempo esta sensatez, sustentar por muito tempo, e acabam por se traírem. E ainda Kardec nos informa que alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônio, maus gênios, espíritos do mal. Então, assim, Kardec nos fala acerca destes espíritos fora do corpo físico, que pertencem ainda, ou que estão ainda nesta 10ª classe, na condição de espíritos impuros. E na sequência, Kardec nos fala dos encarnados, nesta condição de espíritos impuros, que quando no corpo físico, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Então, quando no corpo físico, os espíritos imperfeitos, nesta condição de espíritos impuros, são seres propensos a todos os vícios geradores das paixões vis, e propensos a todos os tipos de comportamentos equivocados. E ainda ele diz que a sensualidade, a crueldade, a deslealdade, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida são os comportamentos dos espíritos impuros. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo. Então, espíritos impuros no corpo físico, eles fazem o mal contra os seus irmãos de jornada por prazer, simplesmente por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Eles fazem o mal por ódio ao bem e quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas de bem, entre as pessoas honestas. Então, como eles têm ódio ao bem, eles escolhem as suas vítimas entre aquelas pessoas que já se esforçam para praticarem o bem, entre aquelas pessoas que já conseguiram a condição de honestidades. E neste caso, na sociedade humana, estes espíritos, na condição de imperfeição moral, nesta condição de impureza, são flagelos para toda a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao desprezo e à ofensa ou à desonra. Então, assim encerra Kardec estes esclarecimentos, trazendo para nós aqui os caracteres gerais acerca dos espíritos impuros neste item número 102. Sem sombra de dúvida que são informações importantes para nós, para passarmos pelo crivo da nossa razão e observarmos se ainda carregamos conosco, por teimosia, por rebeldia ou por ignorância, alguns desses caracteres, ou a maioria, ou todos desses caracteres, se ainda carregamos conosco, e se carregarmos conosco, nos esforçarmos para nos libertarmos destas trevas da ignorância e sairmos também desta condição de imperfeição moral e avançarmos um tanto mais para uma outra categoria de espíritos mais esclarecidos. Então, assim fechamos este parêntese
com os esclarecimentos dos espíritos superiores, conforme a anotação e organização de Kardec, para acrescentarmos um tanto mais de informações através do espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 51, volume 2, Classificação dos Espíritos. Então, Miramês, comentando esta questão 102, ele nos fala da seguinte maneira, que a classificação dos espíritos, ela é infinita. Então, Kardec, como já falamos várias vezes, juntamente com os espíritos superiores, usando métodos científicos, fez esta classificação em 3 ordens, depois detalhou melhor, ampliou mais estas 3 ordens em 10 classes, só para efeito didático, mas esta classificação dos espíritos, conforme nos informam os espíritos superiores, e aqui também nas palavras de Miramês, esta classificação ela vai ao infinito e obedece a certa ordem para um melhor entendimento. E aí ele acrescenta: vamos falar nesta mensagem sobre os espíritos impuros, a 10ª classe da 3ª ordem, espíritos imperfeitos, e neste caso 10ª classe, espíritos impuros, nos quais podemos identificar fraquezas no que tange ao convívio com os outros, seus próprios irmãos. Então aqui Miramês não utilizou o termo vício ou mazela, mas utilizou o termo fraqueza, que neste caso os espíritos impuros, nós identificamos nestes espíritos impuros fraqueza no que tange ao convívio com seus próprios irmãos. E ainda ele diz que é fácil neste caso reconhecer a que classe pertence tal ou qual espírito, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias e por suas ações. Então aqui Miramês nos informa que para eles, em especial, para eles que já alcançaram uma condição de esclarecimento bem maior, bem mais ampla do que nós, é muito fácil identificar a que classe pertence ou em que classe está um determinado espírito, apenas analisando seus pensamentos, suas ideias e suas atitudes, as suas ações, as menores ações no dia a dia. O espírito impuro, acrescenta Miramês, que o espírito impuro somente idealiza o mal. Então, o espírito impuro somente idealiza o mal. Se nós que aqui nos encontramos neste momento, se nós não idealizamos o mal constantemente, mesmo que vez ou outra isto passe pela nossa cabeça, se nós já idealizamos o bem e conseguimos fazer o bem, sentindo prazer em fazer o bem, isto é um indicativo que não pertencemos mais a esta classe de espíritos impuros, porque espíritos impuros, eles somente idealizam o mal, em momento algum eles idealizam o bem, e nisso procura homens de sua estirpe para a sua convivência em perfeita harmonia. Então aqui ele nos diz que os espíritos nesta condição ou desta classe, quando fora do corpo físico, eles procuram criaturas encarnadas, ou seja, aqui no corpo físico, que têm os mesmos pendores, as mesmas propensões para a prática do mal, para se ligarem a eles. Transmite para seu instrumento, ou seja, para o instrumento físico aos quais eles se ligam, eles transmitem suas ideias de vingança, suas ideias de ódio, suas ideias de maledicência, enfim, de todos os tipos de discórdia. Então se encontram, e neste caso eles encontram fartamente aqui na Terra, pessoas encarnadas, sejam elas homens ou mulheres encarnados, ou seja, no corpo físico,
com as mesmas propensões, na mesma faixa vibratória que eles, então eles transmitem para o instrumento físico ideias de vingança, ideias de ódio, ideias de maledicência, enfim, de todos os tipos de discórdia. Devemos ter cuidado com tais espíritos para não sermos influenciados por eles e não cairmos na ordem dos escandalosos. Então aqui Miramês nos alerta para que tenhamos bastante cuidado. Usemos os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus, em especial quando ele nos disse sobre a necessidade de vigilância. Fiquemos constantemente em alerta, constantemente em vigilância, para não sermos influenciados, para não sermos enganados por esse tipo de espírito, para não cairmos na ordem dos escandalosos. É melhor nos conscientizarmos de que a natureza não dá saltos. Então aqui Miramês nos esclarece também que é melhor nós estarmos conscientes de que a natureza não dá saltos, anda bem devagar, passo a passo, melhorando a cada momento. Eles somente, ou seja, os espíritos impuros, somente entenderão a verdade com o tempo. Em não se dando salto na natureza, ou a natureza não dando salto, caminha de forma gradual este progresso. Então, estes espíritos somente entenderão a verdade com o tempo. É necessário que tenhamos paciência, sejam com os espíritos encarnados, em especial, e também com os desencarnados. Tenhamos paciência, porém sem conivência. Que tenhamos tolerância sem apoio às ideias maléficas. Toleremos estes espíritos impuros, mas sem apoiarmos as suas ideias do mal. Eles precisam mais de serem educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Então, quando Jesus nos conclamou sobre a necessidade de perdoarmos as ofensas ou a quem nos ofendem, aqui Miramês nos chama a atenção que este perdão das ofensas, ele se expressa melhor, educando esses espíritos pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração. Oremos, nos conclama Miramês, oremos por eles na mais pura fraternidade. Oremos por eles na mais pura fraternidade, porque a terra, lembra Miramês, a terra está cheia de espíritos dessa classe. A maioria dos encarnados aqui na terra, hoje, segundo as nossas estatísticas oficiais, chegamos a 8 bilhões de almas encarnadas. Então a maioria se encontra nesta classe, ou seja, na condição de espíritos impuros. Então ele diz que a terra está cheia de espíritos desta classe, pois nela predomina o mal. Nela predomina sempre o mal, por existirem mais espíritos impuros. Então aqui Miramês nos lembra que na terra ainda predomina o mal, por existirem mais espíritos impuros do que outras classes. Espíritos impuros que na condição de espíritos elevados. Aos trabalhadores da verdade, nós pedimos, aí vem um pedido de Miramês e os espíritos amigos, para os trabalhadores da verdade, nós pedimos que não esmoreçam na luta, porque a luz sempre espanca as trevas. Então é preciso esforço constante, porque a luz sempre espanta ou sempre faz desaparecer as trevas. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja qual for esse próximo, porque no passar dos dias e anos, os espíritos que sejam da mais baixa escala mudarão e despertarão para a luz do entendimento. Então, com o passar do tempo,
neste avançar normal da lei do progresso, estes espíritos na condição de impuros, todos eles mudarão de classe, assim como acontece nas nossas salas de aulas das escolas oficiais aqui do mundo. Mesmo que reprovemos uma vez ou outra, um ano ou outro, um semestre ou outro, mas um dia nós mudaremos de classe. Assim são os espíritos, assim somos nós. Estamos avançando através do tempo por meio da lei do progresso e mudaremos, sem sombra de dúvida, despertando para a luz. O mestre dos mestres, veio à Terra para modificar a todos nós e se entregou à sua fúria como sendo vencido para vencê-los pelo seu amor. Então Jesus saiu aqui da Terra como vencido pela fúria dos espíritos impuros, mas na verdade ele saiu como um verdadeiro e um grande vencedor pelo seu amor e pelo amor dele a todos nós. Todos conversamos uns com os outros por quaisquer meios, despejando o que temos de dentro para fora. A quem escuta se encontra em melhor posição, e quem escuta se encontra em melhor posição para analisar quem é o que está falando. Geralmente as pessoas pensam que o que fala mais na terra é sábio. Como se enganam! O mais sábio é o que sabe falar bem. Então aqui Miramês nos esclarece mais uma vez que aqui na Terra, em muitos momentos, em muitas situações, nós achamos que aquela pessoa que fala muito, que tem desenvoltura, que é, como se diz, falastrão, que é o verdadeiro sábio. Não, na verdade não é isto. O verdadeiro sábio é aquele que sabe falar bem. E via de regra, o verdadeiro sábio fala muito em frases curtas. Observemos as mensagens dos espíritos superiores, quantas coisas eles falam através de mensagens curtas. E ainda ele diz que devemos conversar somente na dimensão do Cristo, colocando no nosso lugar e nos perguntarmos: se fosse Jesus, será o que ele diria? Será que ele diria isto que acabo de falar? Nos colocarmos no lugar de Jesus, o que Jesus faria? Ou o que Jesus falaria se ele estivesse no meu lugar? Qual seria o comportamento de Jesus? Graças a Deus, diz Miramês, existe no mundo muita gente já preocupada em melhorar, o que transparece na sua busca pelo seu comportamento ante os outros e pelo trabalho que realiza, desde quando seja em silêncio. O objetivo dos espíritos impuros é guerra. Então os espíritos impuros estão aqui na Terra, em grande maioria, conforme nos informa Miramês, e eles têm como objetivo a guerra em todas as linhas que a discórdia possa manifestar. Mesmo ouvindo e sentindo os frutos da colheita, deles se esquecem imediatamente por sentirem fome de inferioridade. Eis porque estamos empenhados no livro espírita. Mais livros e sempre livros, porque o livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprenda também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência e os assuntos serem leis estabelecidas por Deus. Então nós precisamos de livros espíritas, livros que educam, porque nós precisamos de educação, porque a verdade está em primeiro lugar para ser anotada. Os que já têm o costume de trabalhar dentro de si mesmos, querendo melhorar suas próprias condições de vida, devem continuar neste exercício, por não existir outro caminho para a libertação.
Então, sem sombra de dúvida, todos nós que já temos na nossa consciência, já temos esta ideia clara de melhoria e que precisamos melhorar, conforme nos diz Miramês, mas precisamos continuar este esforço com Jesus, porque não existe outro caminho na Terra para alcançarmos a nossa libertação que não seja pela educação moral, pelo aprendizado constante, pela prática do bem incessantemente. E aí ele encerra dizendo que o maior valor do homem é procurar a sua própria educação. O nosso maior valor, o nosso maior objetivo, a nossa missão primeira é a nossa própria educação. O aprimoramento deve ser a primeira meta do estudante da verdade. O aprimoramento deve ser a nossa primeira meta. Porque quem desconhece os seus próprios erros, errando, quem desconhece os seus próprios erros, errando, é o cego da parábola. E quem guia cego, sem ter luz própria, é pior do que o que está sendo guiado. Então aqui ele nos lembra que quem desconhece os seus próprios erros e que ainda continua errando, é aquele cego da parábola, um cego guiando o cego sem ter luz própria. Então não podemos continuar errando, porque não somos cegos, já somos conscientes, já sabemos distinguir o certo do errado, sabemos perfeitamente quando erramos, porque a nossa consciência acusa quando nós nos equivocamos ou quando venhamos a nos equivocar. Então reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e façamos esforços para realizarmos em nós, de dentro para fora, este processo de educação, este processo de despertar, este processo de aprimoramento de que tanto necessitamos. Até breve, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela presença de todos e de todas. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Jesus de Nazaré, gratidão aos espíritos amigos. Muito obrigado a todos.